Bom dia, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Entrando no ar, reflexões diárias, todos os dias, desde abril, 1º de abril de 2020. Dizendo assim: na espiritualidade, a família reúne espíritos por afinidade e interligações kármicas. No entanto, isso não quer dizer que a felicidade de vocês precisa ser sempre motivada por alguém da família. Saiba controlar essa relação e mantenha sua intimidade mais reservada. Onde existe muito karma, é preciso ser cauteloso e equilibrado ao expor suas particularidades. Ame-os, mas estabeleça limites. Cuide de sua saúde mental. Que Deus abençoe o nosso dia. Começamos nossa reflexão diária sempre agradecendo ao Criador da vida, das condições para a nossa evolução no planeta Terra, do ar, da água, enfim, de todas as condições que propiciam que os seres que vivam aqui nasçam, cresçam, se desenvolvam e evoluam. Gratidão a Deus por toda essa construção maravilhosa. Gratidão aos mensageiros de Deus que estiveram no nosso meio. E o puro que esteve entre nós, o Espírito puro que esteve entre nós, o Cristo, Jesus, nos deixou lições para a nossa eternidade de vida espiritual. Gratidão. É o sentimento que começamos nossa reflexão diária de hoje. Que assim seja. Então é isso. Terça-feira, terçou do mês de fevereiro de 2023, mês quente, muito quente, né? Em todo o Rio Grande, não teve um lugar que não dissesse que não estivesse calor ontem, né? E hoje se avizinha um amanhecer quente, mas segundo as previsões, mas quem coordena isso tudo não é as previsões, não são nós, os seres humanos. Quem coordena isso tudo é Deus, né? Dizem que virá chuva ao anoitecer, ao entardecer. Rogamos a Deus que sim, né? Precisamos desse líquido precioso. Mas hoje nós continuaremos no livro Caminho, Verdade e Vida e vamos dar um pulo nas lições que a gente vem estudando, porque essa que a gente vai comentar hoje, vai ler e vai comentar, a gente fez uma reflexão para uma contribuição para o Evangelho no Lar na casa de Natanael. Então nós vamos reproduzir aqui, porque a gente não gravou e tal, e a gente vai reproduzir essa reflexão. E é a 126 do Caminho, Verdade e Vida, ídolos. Vamos ver o que o Emmanuel quer nos dizer, o mentor de Chico Xavier, na caneta de Chico. O Chico escreveu e ele ditou. E ele começa com o versículo 29 do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos, mais perigosos,
que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o ser humano está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos. Representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não esqueças que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria, mantida em nosso caminho por nós mesmos. Essa é uma mensagem que, bom dia Jesus, bom dia, é uma mensagem que nos faz refletir, e eu comecei assim, na reflexão que eu fiz. Ele começa com o versículo 29, mas para a gente compreender, o que estava rolando na época, quando Jesus falou, e devemos nos abster dos ídolos, trata-se, na verdade, não foi Jesus, foi Paulo, né? Uma carta aos... Vamos ler o versículo ali, né? Versículo 23, um pouquinho antes do 29. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente. Então, a época da implantação da escola cristã, da doutrina cristã de Jesus na Terra, a gente vinha de muitos conceitos que a gente trazia, né? Por exemplo, uma passagem que eu me lembro, né? Moisés tinha libertado o povo da escravidão do faraó, do Ramsés, e logo ao subir ao monte para receber as 2 tábuas da lei, nós ficamos lá embaixo e resolvemos criar um bezerrinho de ouro, né, para fazer uma sacolinha naqueles que estavam ali embaixo, passamos a sacolinha e criamos um bezerro de ouro para adorar, né? E é isso que, na implantação da doutrina cristã, nós trazíamos essas coisas, né, esses trejeitos, essas crendices para a doutrina cristã, né? Quem não lembra da discussão de Paulo a respeito da circuncisão, né? Isso era um tabu para os judeus na sinagoga. E a doutrina cristã vinha se espraiando aos pouquinhos, e muitos pensavam que para a doutrina cristã ser aceita, tinha que admitir conceitos da sinagoga, né? E Emmanuel nos traz essa lição para a gente pensar. Ele diz assim, Emmanuel começa a nos fazer refletir sobre os ídolos de pedra que ainda hoje adoramos, e fala
para todos dos diferentes credos religiosos. Mas esses são os mais fáceis de nos libertar, os ídolos de pedra, né? E nos fala de outros ídolos. Quais são? O ídolo da ganância. Querer ter e ajuntar fortunas passageiras na terra. E quanto sacrifício a gente não faz para ter isso, né? Ainda fizemos muitas coisas, muitas lutas para o ter. O ser fica em segundo plano. E quando a gente vai construir o ser, seja no credo cristão que tu crê, quantos empecilhos aparecem. Quantas coisas. Ah, não, isso aí não é para mim, isso aí é para velho. Eu vou deixar quando chegar a minha velhice. Eu vou estudar, né? Não estou falando aqui da escola cristã do Espiritismo, sim, estou, mas falo para qualquer credo. Para estudar a Bíblia, na escola adventista, na escola católica, para estudar a Bíblia, o Evangelho. Quantos empecilhos a gente não inventa para dedicar 1 hora por semana? Esse é o ser, né? Esse é o ser, que é muito difícil, né? Então, tem duas chagas que nos acompanham por séculos, que são o orgulho e o egoísmo. E é aqui na Terra, aqui no planeta Terra, no contato com os outros seres, que nós iremos extirpá-los, aos poucos. Pois podemos imaginar, não como desculpa, mas essas chagas estão há séculos entranhadas no nosso espírito. Por isso, não será em uma existência que iremos extirpá-la. E será um longo processo. Nós já começamos fazendo essa reflexão. É um passo, mas precisamos dar mais um passo, que é frequentar e estudar a escola cristã que tu crê. E junto de todo esse estudo, junto de toda essa compreensão, vem o esforço para colocar em prática no dia a dia o aprendizado novo. Em todos os lugares aonde tu esteja, não interessa. Pois, como diz Emmanuel, essas chagas nos perturbam a visão e o sentimento. E quantas vezes nós já perambulamos até chegar na crença que nós temos hoje, né? Quantas vezes a gente era chamado e não dava bola? Quantas vezes Jesus bateu na nossa porta e nós dissemos, não, agora não, deixa para depois. A gente tem que fazer como aqueles mensageiros da Bíblia. Zaqueu, da parábola, né? Zaqueu, pequenote, mas cobrador de impostos do Império Romano. Viu Jesus chegando e se converteu. Outro exemplo da Bíblia, da história do Cristo, Maria de Magdala. Ela vivia entre aqui e ali e tal, até encontrar Jesus. Deu um giro na sua vida. Se converteu e foi a 13ª apóstola do Cristo, com certeza. Então Emmanuel, nessa lição, nos diz que devemos diferenciar as coisas consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Ele nos dá 2 conceitos importantíssimos para nós, que definem o nosso caráter, definem a nossa construção de nosso espírito. Ou tu vai para um lado ou tu vai para o outro. Virtude é a ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus. Virtude é a ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações e nós somos imperfeitos. Então, nós temos as duas. A insensatez. E o que é a insensatez? É o propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta. Nós
Por que nós temos as duas? Porque nós estamos aqui, no mundo de provas e expiações. Nós estamos a braços com essas duas, brigando. Qual nós vamos alimentar? Né? A virtude, a construção da virtude ou a insensatez? A insensatez é tudo aquilo que nos fala das coisas que ficam aqui, enterradas aqui. As coisas que vão conosco são as virtudes construídas e que ficam eternamente no nosso espírito. Então, nós temos claro, então, que devemos ter ambição de valores, de construção de valores espirituais. Pois, como eu disse, as outras ficam aqui. E o que levamos são as virtudes, ou as construções do nosso espírito, no bem que ficam para a eternidade. As construções no bem do nosso espírito, que ficam para a eternidade de nossa vida espiritual. Pois hoje nós somos seres espirituais vivendo uma importante experiência na matéria. Até nós chegarmos à perfeição relativa, nós viemos para cá. Viver 80, 90, 40, 30, não interessa. O tempo é o teu planejamento que vai determinar. É tu que planeja esse tempo na pátria espiritual. E os teus amigos, né? E a importante regra de Jesus, que ele também nos deixou aqui conosco, bom dia, Dona Emengada, que é aquela regrinha de ouro que a gente sempre leva aqui, né? Para a gente viver bem nesse planeta. Não interessa o teu credo, não interessa. É fazer ao próximo tudo aquilo que a gente quer que o próximo faça para nós. Ponto. Como é fácil, né? Como é simples. Se eu vou lançar alguma blasfêmia contra o meu irmão, o meu amigo, ou o meu vizinho, eu pense. Eu faço uma reflexão. Será que se ele lançasse uma blasfêmia contra mim eu ia gostar? A resposta é não, né? Se a resposta é não, tu fica quieto, não fala nada. Não fala nada. Né? Então essa é a regrinha de ouro de Jesus. Se a gente seguir, a gente vive bem aqui no planeta Terra. A gente vive bem no planeta Terra. Seguindo. Então nós ouvimos Emmanuel nos falar que devemos viver em oração, ou mesmo enclausurado, aqui nessa lição e em tantas outras lições que eu já li por aqui? Não, né? Devemos viver em sociedade, no convívio com os outros seres humanos, pois só assim iremos crescer e evoluir. Nós temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, na mensagem O Homem ou o Ser Humano no Mundo. Apresenta a proposta para se viver o presente com um olhar no futuro. Na verdade, as informações registradas em Bordeaux, em 1863, são trazidas por um espírito protetor que diz: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, os seres humanos, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Arremata o amigo espiritual: sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. E nessa mensagem de Emmanuel, a 126, ele nos lembra dessa orientação do Espírito protetor. Chama nós a viver com equilíbrio, ou seja, viver com o necessário e nos dedicar mais às coisas que ficam para sempre. E quais são as coisas que ficam para sempre? A insensatez? Não. A virtude. A construção do nosso espírito fica entranhada no nosso espírito, para o resto da eternidade. Ah, mas eu lá na outra existência eu não vou me lembrar. Mas lá na outra existência, tu vai ser um espírito de bem. Por que tu vai ser um espírito de bem? Porque estalou os dedos e te transformou?
Não, porque teve uma construção antes, até tu chegar àquele momento. Né? Então, e eu faço uma pergunta para todos nós aqui da nossa reflexão diária. Já convivemos, já começamos a viver com o necessário? Será? Dê uma olhadinha na nossa volta. Nós não abrimos o porta-sapato e nós não temos um sapato para cada dia da semana? Eu não tenho. Eu posso dizer que não tenho. Roupa. Nós não temos atulhado o nosso guarda-roupa de roupa? Sim, todos nós temos, isso não tem, né? De vez em quando a gente não faz uma limpa e pega as roupas que a gente não usa mais e faz para doação? A gente faz, eu pelo menos faço. Mas tem muita roupa ainda atulhada. Então a gente não vive ainda com o necessário. A gente está aprendendo, devagarinho. E quem tem mais recursos, quem vive da insensatez, a gente pode imaginar. Tem coleção de carros antigos, tem coleção de carro zero, tem coleção não sei do que, não sei do que, não sei do que, que poderia pegar aquele troco ali e ajudar uma comunidade católica, por que não? Uma comunidade espírita, uma casa espírita, ou adventista, um clube de mães, de gestantes. Estava muito mais bem empregado. Por quê? Porque é uma construção tua, do teu espírito, que vai ajudar o próximo. Então, seguindo, no final da mensagem, dessa mensagem 126, Emmanuel nos lembra que nossa evolução é lenta, é gradual, e não devemos consagrar as coisas da vida e da alma ao imediatismo terrestre, pois temos pressa em tudo. Tudo nós temos pressa. Nós começamos um círculo de estudo, nós queremos já entender lá o final dele, né? Nós já queremos ver o final, né? E nós achamos o bambambam. Muita calma, calma nesse momento, no sentido, a calma aqui de não ser ansioso ou ansiosa. E se por acaso vieram os insucessos e os desgostos no círculo individual, é para nós nos lembrar de Jesus, Espírito puro, sem nada se reajustar. Mas ele aceitou a cruz e nos deixou o recurso de eliminar a posição de adorar. E nos lembrou que cada um de nós tem a nossa cruz, ou a malinha de reajustes, como eu digo, que devemos realizar. Portanto, não basta se dizer católico, adventista, espírita ou qualquer outro credo cristão. Temos que nos esforçar para ser, dar exemplo desse aprendizado e estar sempre aprendendo com as lições do nosso dia a dia, extirpando os tantos ídolos que temos. Alguns: ganância, luxúria, sensualidade, cupidez, tudo derivados de uma mesma fonte: o egoísmo e o orgulho. E estamos na estrada, extirpando aos pouquinhos. Não pensa que é no estalar de dedos. Aos pouquinhos, é existência em existência. Foi por isso que Deus nos concedeu inúmeras existências. Inúmeras existências. Até nós chegar à perfeição relativa. Nós estamos aqui de braços dados no planeta Terra, vendo tudo quanto é coisa acontecer nesses tempos. Umas da imprevidência nossa, outras que são da natureza, que acontecem, que são da Terra, do planeta, né? Outras, que eu já disse no início, é da nossa incúria, né? Do nosso descuidado, faz com que a Terra tenha uma reação. As placas se mexem, as tectônicas se mexem e o resultado está aqui em cima. E se aqui em cima está tudo fora do lugar, pensa, o que vai acontecer? Se está tudo desarrumado aqui em cima, se os rios estão atulhados de lixo, se
Os oceanos têm lugares encharcados de lixo, plástico. Dá uma mexida na tecla, eu ia dizer, na placa tectônica, na tecla tectônica, a gente fala tanto em tecla. Dá uma mexida na placa tectônica, o que acontece? Dá uma mexida, dá uma sacudidinha lá, não precisa fazer muita coisa. Aqui em cima está um tendel, uma mexida lá embaixo que poderia ser ter um resultado, tem outro. Por quê? Porque nós, os seres dotados de inteligência, não soubemos preservar o nosso meio ambiente. Então, que nós possamos compreender essa mensagem de Emmanuel e parar de adorar. Ainda tem aqueles que adoram ídolos. Os de pedra, como ele disse, são mais fáceis. Mas aqueles que a gente mentalmente os adora e a gente não sabe. A gente segue na linha da insensatez, construindo coisas que ficam aqui no planeta Terra. Nós planejamos a nossa volta para cá, sim. Agora nós não sabemos quando vamos partir. Por isso, não é coisa de velho se preparar para a partida. É coisa de espírito que já tem a compreensão que tu está numa experiência na matéria, que portanto tu pode partir a qualquer momento. Um tombo, né? Aquele que eu falei ontem, um tombo pode vir a acontecer de tu partir. Quem sabe? Né? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje, que a gente caminhe sempre, se esforce sempre, ou como queiram, né? Devagar e sempre. Devagar, caminhar devagar e sempre. Essa é a nossa meta, essa é nosso objetivo, melhor dizendo, até chegar à perfeição relativa. Tá bom? Então vamos encerrando a nossa reflexão diária de hoje. Lembrando desses amigos lá do outro lado da terra, na Síria, na Turquia. Muitos que partiram possam estar em paz, voltando para a casa original. Os que estão por aqui, os que ficaram, possam ter muita força, muita coragem e muita fé para reconstruir e continuar a sua vida, a sua existência nesse momento no planeta Terra. Bons espíritos, credos de todo o planeta Terra se voltam para essa região, emanando boas vibrações, boas energias, espargindo muita luz, muita força, muita coragem para esse povo, a seguir em frente. Assim também para aqueles amigos que viram partir seus entes queridos para a pátria espiritual. Uns ainda não entendem, se questionam por quê. Se partiu, estava no momento dele partir, dela partir. Mas como é difícil, meu Deus, compreender, entender essa situação. Mas nós estamos aqui para aprender com as lições desses mensageiros do Cristo, que nos consolam, nos ajudam a compreender essa situação. Bons pensamentos, boas energias para esse povo. O pessoal que está em perrengue, que está lutando para continuar e cumprir o seu planejamento, também sejam abrangidos por essas boas energias que humildemente nós emanamos todos os dias aqui. Que a paz, que o amor do Cristo permaneça no nosso meio.
hoje e sempre. Que assim seja. Isso aí, gente. Bom dia. Até amanhã, quarta-feira. Vamos ver se o nosso mano estiver na área. Está muito quente, né? E tá certo ele. Sai aposentado, tranquilo. Sai, vai pra praia, vai curtir. E melhor lugar para se estar hoje não é na praia com sol a pino. Tem pessoas que gostam, tem seres humanos que gostam. Cada um no seu cada um, né? Eu prefiro uma praia tipo Laranjal, São Lourenço, Barra do Ribeiro, onde tem sombra, né? Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos de novo aqui com nossa reflexão diária. Até.